O povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Verso 36: e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Verso 39: e um dos malfeitores que estava pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te e a ti mesmo, e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Verso 43: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Amém? Tu crê nesta palavra? Então toma posse desta palavra e toma o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Serei bem breve, irmãos, nesta ministração. Acredito que este reino ele foi apresentado a todos nós. Este reino do Senhor ele chegou na minha vida, e eu pude o abraçar, eu pude o receber, porque já vou para 20 anos na caminhada, na presença do Senhor. Acredito que este reino também chegou a muitos que estão aqui nesta noite, há poucos dias. O Senhor tem apresentado este reino para você. O interessante é que quando o Senhor Jesus levanta João, aonde o Senhor ele fala a Zacarias que ia dar um filho, que poderia ir adiante do Senhor, preparar o caminho. A Bíblia diz que quando Deus levanta João Batista a pregoar esta palavra, a apresentar o reino do céu, a todos ali em Jerusalém, circunvizinho, a Bíblia diz que João Batista começou pregoando esta palavra, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor ele já estava preparando para que esta palavra, para que este reino chegasse a mim e a você. E quando João Batista ele deparou o Senhor Jesus descendo ao Rio Jordão, ele olhando, ele clamou e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele começou a apresentar o Senhor Jesus, o Cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, o Cordeiro que ia fazer um sacrifício perfeito. Para quê? Para nos reconciliar com Deus. Porque a Bíblia diz que todos nós estavam destituídos da glória de Deus. E pela morte do Senhor Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, ele nos reconciliou com Deus. E aí João começou a pregoar, a apresentar este reino. E quando prenderam João, que Jesus ficou sabendo,
né? Aí o Senhor entra em cena, porque já era necessário ele diminuir para que o Senhor vinha crescer, era necessário que João vinha desaparecer para que o Senhor vinha se apresentar. E o Senhor foi na mesma linha de João Batista, né? Apregoando o reino dos céus. Aqui no Evangelho de Mateus, né, no verso aqui 10, ele vai dizer, né, e também agora está próximo, né, o machado, a raiz das árvores, né, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Né? O Senhor, no Evangelho, ele já começou a pregoar o seu reino e também apresentar o machado. Por quê? Porque esta palavra era necessário chegar aos ouvidos de todos. Porque o Senhor, quando ele apresenta o reino para todos que estavam ouvindo a sua palavra, ele tinha que receber, porque era o chamado, era o ministério do Senhor Jesus, apresentar o reino dos céus, para que aquelas pessoas que viessem tomar posse do reino e se arrependessem dos seus pecados, eles viessem prosseguir a caminhada e dar fruto para o Senhor Jesus. Mas aqueles que não recebessem o reino, né, o Senhor apresentou esta palavra: já está pronto o machado, tudo na minha presença. Então, meus amados irmãos, este reino chegou na minha vida e na tua vida. Talvez para você há 10 anos, há 5 anos, há 20, há 30 anos, para você talvez hoje ou foi ontem. Mas não largue, irmãos, este reino. Abraça, tome posse, porque é da vontade do Senhor que você venha dar fruto na presença dele. Porque João Batista, né, ele chamava o arrependimento, ele veio preparar o caminho para o Senhor, chamando a todos ao arrependimento, para quando o Senhor Jesus viesse, para que eles viessem tomar posse da palavra e fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, glória a Deus, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, né, o Senhor, ele vai ter uma oportunidade quando ele chega ali em Nazaré, né, antes dele ser expulso de Nazaré, a Bíblia diz que lhe foi dada uma oportunidade dele ler o livro do profeta Isaías, e nessa oportunidade o Senhor, ele vai ler aqui em João